pessoal! A atuação do terceiro setor junto à sociedade vem se destacando a cada ano. Formados por fundações, ONG e associações e entidades sem fins lucrativos, uma das instituições a marcar o surgimento desse setor foram as Casas de Misericórdia, também conhecidas como hospitais filantrópicos. Até hoje, os hospitais têm representado grande parte das instituições sem fins lucrativos. Por se tratar de uma instituição do terceiro setor, hoje vamos conhecer a atuação do serviço social dentro de um hospital. Nós atendemos os pacientes, os familiares, ao corpo clínico, os funcionários, nas mais diversas situações. O serviço social é apoio, é um serviço de apoio dentro de uma equipe multidisciplinar, né, com os funcionários da instituição e os nossos clientes. Então, a gente atende todas as situações assim, de vítimas de violência, o encaminhamento, o formulário, a denúncia feita por nós, assistentes sociais. Então, a equipe de saúde identifica a situação, relata, notifica conforme a obrigatoriedade e nós damos o encaminhamento. Quando estamos juntos, a gente orienta as pessoas e os familiares desses pacientes, desses clientes, aonde eles podem recorrer, o que eles vão acessar. O serviço social está inserido também em várias comissões dentro do hospital. Comissão de curativo. O que vai fazer o assistente social dentro de uma comissão de curativo? Quando a ferida, propriamente dita, é avaliada por um médico, por um enfermeiro, o tratamento é esse. Mas e depois que sai do hospital, o encaminhamento, como segue? Como o familiar vai conseguir dar continuidade a esse tratamento? Aonde buscar os recursos? Nem sempre a rede pública tem esse suporte. Trabalhamos também dentro da comissão de humanização, que na verdade, a gente já é um elo, e procurando amenizar todo o atendimento, todo o conflito, né, que possa ocorrer. Pacientes insatisfeitos com alguma coisa, o serviço social atua dando suporte para o funcionário, que também às vezes precisa desse suporte, né, de ser ouvido muitas vezes. Participamos também da comissão de eventos adversos, que dentro do hospital existe, hoje existe um sistema de comunicação interna que usa esse recurso. E o que fazer? Então, nós estamos juntos para ajudar a avaliar que eventos adversos são esses e dentro do serviço social como encaminhar um protocolo para a mudança desses eventos que não deveriam, então, estar acontecendo. Trabalhamos em outros projetos, como coordenação de clube de voluntários. Dentro da coordenação de clube de voluntários, por exemplo, os voluntários têm várias funções, desde projetos de gestação de risco, minimizando o atendimento, né? Todo paciente, quando chega no hospital, que ele sabe que vai ficar internado, ele não quer ficar internado, ele quer ir embora. Aí começam umas ações internas dentro do hospital, né? Que a gente conta para humanizar o atendimento, para tirar aquela aflição, não só o serviço de psicologia, mas a gente conta com os voluntários e o próprio serviço social. O objetivo do serviço social visa sempre encorajar, né, levantar bandeiras, né, em prol de certas ações, de certas faltas a nível de governo, mas eu diria que o objetivo do serviço social é incentivar, é estimular a pessoa a conhecer os seus direitos e também brigar por ele. E a diferença de trabalhar numa instituição de saúde ou em uma organização não governamental é a clientela, o que cada um vai atender. Me sinto muito bem, até porque assim, gosto muito da minha profissão, gosto desse leque que ela me dá para trabalhar em prol das pessoas. Hoje se fala muito, né, do trabalho voluntário, de humanizar tudo, de buscar de vencer as várias lutas, as várias deficiências que existem, né, para atender a população como um todo. Algumas vezes me sinto fazendo pouco, mas penso que o que eu faço procuro fazer bem feito e me sinto bem podendo contribuir, seja onde eu estiver, aqui numa instituição de saúde, numa ONG ou lá na minha comunidade.
Bem, nesses 16 anos que eu trabalho aqui no hospital, muitos casos, às vezes, passam pela gente e marcam bastante. De crianças internadas com doenças degenerativas, que acabam ficando muito tempo internadas. E com isso, com essa internação muito prolongada, você tem um contato muito maior assim, com a família, com a vida daquela família. E daí você tem que, assim, a tua atuação é muito mais, não é só profissional. Também é pessoal, você acaba se envolvendo um pouco mais nesse caso. Então teve alguns casos assim, eu não posso citar só um, foram 2 ou 3 que passaram assim que mais marcaram. Depois disso já tiveram outros também, mas que devido aos primeiros casos assim a gente ter se envolvido mais, nos outros eu já não me envolvi tanto. Porque esses casos de doenças degenerativas de bebês, às vezes internados na UTI pediátrica, eles geralmente não saem da UTI pediátrica para ter alta, para ir para casa. E eles têm uma outra alta, né? E isso daí marca a gente bastante. Alguns casos a gente atende enquanto só serviço social, né? A gente atende, orienta e encaminha, mas muitos casos eles requerem que você tenha o contato com outro profissional. Então envolve a psicologia, envolve às vezes a terapia ocupacional, envolve às vezes o fisioterapeuta. Então assim, tem alguns casos, por exemplo, de internação prolongada também, que às vezes a gente acaba discutindo toda a situação familiar desse paciente, às vezes, por que ele está internado, por que ele reinterna, por que ele tem dificuldade de aderir ao tratamento. Isso tudo às vezes é questionado com a equipe multiprofissional. Então é visto também a questão, por exemplo, assim, do paciente que não adere ao tratamento, ou da família que às vezes não colabora no tratamento do paciente ou que tem dificuldade em fazer o paciente colaborar no tratamento. Então, às vezes a gente tem que conversar com a psicóloga, para ela conversar com o paciente, para conversar com a família. A gente tenta entender a dinâmica familiar, como é que às vezes acontece. Ajudar essa internação, ajudar que esse paciente melhore enquanto internado e que ele tenha alta e que depois ele continue essa internação e que ele continue a fazer em casa da maneira como a gente também está orientando e para que ele não volte tão cedo, para que ele não volte mais a reinternar. Vimos que o assistente social, para desempenhar sua função, participa de uma equipe multidisciplinar, formada por diversos profissionais como psicólogos, enfermeiros, médicos, terapeuta ocupacional, pedagogos e voluntários. Mas como os voluntários colaboram nesse processo? Bom, o trabalho voluntário é uma doação, né? E é regido por lei e não é remunerado. Nós trabalhamos hoje no hospital já há mais de 10 anos e esse nosso trabalho é em benefício dos enfermos, dos acamados, né? E também dos funcionários do hospital. Porque a gente não trabalha só com o enfermo, mas sim com todo o corpo clínico do hospital. E nós trabalhamos assim com projetos. Nós temos o projeto Colinho, nós temos o projeto Bela Vida, nós temos o projeto de gestação de risco e brechó, temos costura, talhação, vários trabalhos dentro do hospital, do qual o órgão necessita de nós. Então, cada trabalho desse, ele tem uma finalidade, como alimentação aos enfermos, né? Então, muitos dos enfermos, eles não têm acompanhante, e nós, então, nos dispomos a vir a alimentá-los, porque muitas vezes fica comida ali e não tem ninguém que possa ajudar, né? Também a gestação de risco, nós ensinamos as mãezinhas que estão ali para tratamento de saúde, né? A fazer crochê, tricô, a ter uma atividade, para que isso não se torne uma monotonia para elas, né? Durante esse período de tratamento.
Temos distribuição de literaturas, então a gente hoje distribui literaturas aos doentes, aqueles que estão acompanhando, isso tem surtido bastante efeito. Também temos o nosso brechó, do qual esse brechó a gente arrecada bastante fundos, né, para que a gente possa doar fraldas e outras coisas que há necessidade também. Então esse é o nosso trabalho aqui no hospital, né? E é um trabalho que nos dá assim uma satisfação enorme. Vimos que o voluntariado desempenha um papel importante na instituição. Entretanto, caro acadêmico, nem todas as atividades podem ser desenvolvidas por voluntários. O voluntário não substitui funções remuneradas. Ele doa parte de seu tempo de acordo com suas habilidades e assume atividades definidas. Cada vez mais precisamos profissionalizar as instituições para que as mesmas se tornem autossustentáveis no desenvolvimento de suas atividades e alcancem os objetivos para os quais foram criadas. Por isso, os profissionais remunerados são os principais responsáveis pelo andamento das organizações. Deles se exige dedicação exclusiva. Outro exemplo de voluntariado conhecido mundialmente é o desenvolvido por uma instituição do terceiro setor, Doutores da Alegria, que a partir da figura de um palhaço levam alegria e diversão aos pacientes internados em diversas instituições do Brasil. Assim como esse projeto, existem outros espalhados pelo mundo, como os Doutores Cidadãos, Projeto Sorriso, Palhaços Sem Fronteiras, entre outros. Chegamos ao final da unidade 1 do nosso caderno de estudos. Tivemos a oportunidade de conhecer a atuação do serviço social dentro de uma unidade de saúde. Espero que essas informações tenham sido proveitosas. Até a próxima aula!